Fala galera, sejam todos muito bem-vindos aqui na Coletiva do Juba. Hoje eu quero trocar uma ideia com vocês sobre essa questão da saída do técnico Hernan Crespo do São Paulo e a galera começa a pedir por Renato Gaúcho no time do Tricolor Paulista. A demissão de Carlos Belmonte será discutida aqui agora porque apareceu um novo cara ali que deve ser o dirigente de futebol de São Paulo, o novo diretor, que é o Carlos Magno. Eu já vou explicar tudo que tá rolando porque o Casares ele saiu da caverna, saiu da toca dele, veio para o São Paulo, determinou agora que não tem mais FIP de Cotia, agora ele vai ficar dentro do futebol do São Paulo e ele toma umas medidas que querem levar o São Paulo para Libertadores da América. O trabalho do técnico Hernan Crespo muito questionado por muita gente, mas ainda assim nós temos uma questão do Renato Gaúcho pairando por aí agora e também o lance dos salários. Isso aqui eu não queria nem entrar nesse assunto, mas aconteceu, gente. Aconteceu. Galerinha, vem comigo então. Vai ter uma coisa muito interessante para falar aqui sobre a questão de bicho, de dinheiro a mais pros caras. Vai ser top. Vem comigo, chega nesse like aí pra dar uma moral, então. Posso contar com esse like aí? Deixa um likeinho pra dar aquela moral e se inscreva aqui no canal também, porque você é muito bem-vindo, muito bem-vinda. Faça questão de você por aqui. Compartilha aí pra dar aquela... fazer o vídeo, fazer... Beleza? Olha só, o que tá rolando? O São Paulo ele perdeu pro Mirassol e isso não vai ficar assim, tá? O presidente Júlio Casares, ele toma medidas de mudança no time do Tricolor. Qual que é a primeira delas? Ele encosta ali no técnico Crespo e ele já pede uma reunião com o elenco do São Paulo e comissão técnica também. Aí você fala, peraí, mas tá rolando então uma reunião interna? Exatamente. O Casares, ele começa a trabalhar lá de Cotia, ele vai trabalhar por ali. Ele não vai trabalhar mais no escritório dele, sei lá, no Morumbi, ele vai trabalhar de Cotia, onde é o CT de treinamento, onde o São Paulo treina, é onde o Casares vai trabalhar, para ficar perto do elenco. E aí não tem o Carlos Belmonte indo junto com o presidente Júlio Casares. Quem vai é um tal de Carlos Magno, que é um cara que tá ali dentro, dizem que é mó cobrão ali dentro, que pá, e ele deve ser o próximo diretor de futebol de São Paulo. Talvez, se não for o diretor, é porque o Casares deve nomear, não nomear que fala, apoiar a próxima candidatura para presidente e deve ser esse Carlos Magno aí. E o que pega é que o São Paulo ele está realmente numa briga política. O Casares ele fala que tudo que for extracampo, política, campanha e tal, ele não quer saber, ele quer agora mexer com futebol. Não dá pra acreditar muito, mas pelo menos o Casares indo lá pra Cotia, pra Barra Funda, indo com o CT de treinamento com o Crespo e não indo com o Belmonte, mostra que Belmonte deve ser desligado do cargo aí de diretor de futebol. Ele deve ser demitido se bobear ainda essa semana aqui. O São Paulo ele não deve aguentar mais uma derrota para o Bahia, que é o próximo jogo. O São Paulo não aguentando, técnico Hernan Crespo e também Belmonte devem cair no time do São Paulo. O Crespo hoje, o São Paulo não tem o plano de demitir. E eu, sinceramente, se você já vai me perguntar, Juba, mas e aí? Você quer que o Crespo saia do São Paulo? Quer que ele seja demitido? Eu já falo aqui sem nenhum tipo de problema. Não quero o Crespo fora. Acho, inclusive, bizarra uma possibilidade de demissão do Crespo agora. Não estou gostando do sistema de 3 zagueiros. Não estou gostando da maneira que o Ferreirinha desapareceu do time. Tem muita coisa pro Crespo arrumar. Parece que são 9 vitórias e 10 derrotas, né, do trabalho do Crespo à frente do São Paulo. Então é mais derrota do que vitória. Sofreu mais gols do que fez. O trabalho, como um todo, ele é negativo. É um time do São Paulo que não está competindo pela 4ª vaga do Brasileiro, 3ª vaga do Brasileiro, ele está muito longe disso. Ele pode, inclusive, hoje perder mais 2 posições na tabela e o São Paulo pega o Bahia no próximo sábado não tem esperança nenhuma de ganhar. Pode ganhar, mas a esperança é que tenha mudança. Então o Crespo tem sim um risco enorme no cargo dele aí. Pode ser que ele caia. E aí muita gente fala assim, mas peraí, a culpa não era do Zubeldia, agora a culpa vai ser do Crespo, é sempre o técnico que é usado como bode expiatório. Gente, isso aí é em qualquer clube, né? A diretoria, ela é patética do São Paulo. Ela é uma diretoria muito ruim pra fazer futebol. Então, e eles não vão se demitir, o Casares não vai se demitir. Então é claro que ele vai mexer. Quando ele for mexer os pauzinhos ali dentro, o primeiro cara que ele troca é o Crespo. Ele pode mandar um jogador embora eventualmente? Até pode, mas aí você tem a questão de multa contratual, são muitos valores envolvidos. O Crespo é onde a corda é fraca, é onde o cara puxa ali, acabou, caiu, igual o Zubeldia, igual os técnicos anteriores, Diniz,
Rogério Ceni, aí você puxa a corda ali, o cara cai e já era. Então, quando a diretoria não encontra mais luz no fim do túnel e tem que dar uma resposta pro torcedor, a corda fraca é do técnico, sim. E isso pega muito porque o técnico Renato Gaúcho está disponível no mercado. E aí, qual que é o discurso, a narrativa, o porquê que faria muito sentido o Renato Gaúcho? O São Paulo, ele tem um time hoje considerado um time mais velho. Os caras da equipe de base foram vendidos de maneira ridícula, sucateados e empurrados para fora do São Paulo, né? Então o São Paulo opta por ficar com um time mais caro, né? O São Paulo tá sem grana, deveria ficar com um time mais barato. Lucas Ferreira, Rian Francisco, Luca, Matheus Alves, Henrique Carmo, você tinha um time ali, Negruti, Hugo, Pablo Maia, né? Vai segurando a molecada da base e forma um time. E aí você tem um ou outro jogador veterano, um ou outro. O São Paulo não, ele vendeu todos da equipe de base, a grande maioria, só não vendeu quem se machucou, que foi o Rian, o Luca, o resto, o Hugo, ele vendeu todos da base, praticamente. E aí, quando ele renova o time com os jogadores mais velhos, ele tem essa falta de futebol e, principalmente, uma falta de competitividade agora em outubro. Os caras jogam de janeiro até outubro, e outubro estão esguelados, estão cansados já. Então, o São Paulo, ele se perde dentro de campo. E aí, com o time mais velho, a folha salarial não diminui, porque os caras são veteranos da Europa e ganham muita grana, então o São Paulo fez tudo errado. E agora, para encontrar aí o erro e tentar resolver, a chance é a troca de técnico, que eu sou contra, mas a chance é a troca de técnico. E o técnico que mais sabe trabalhar com jogador veterano, consegue extrair muito de jogadores veteranos sem perder o elenco, chama-se Renato Gaúcho. Ele não gosta muito do Luciano, por exemplo, mas ele trabalhou aí recentemente com nomes como Diego Souza, ele trabalha com os caras mais veteranos, Suárez, e acaba dando certo, né? Você vê que o cara dá certo trabalhando com o jogador mais velho. Então o Renato Gaúcho, ele passa a ser aí o holofote de muita gente que está falando de uma possível queda do Crespo. O Crespo não é oficial do São Paulo, que ele pode cair e perder o Bahia, mas já se fala nos bastidores que o Crespo não deve aguentar uma derrota seguida agora, porque o São Paulo tem que dar uma resposta para sua torcida e para os seus patrocinadores. O São Paulo hoje, ele vive dias assim horrorosos, dias que o torcedor se afastou do futebol. Então, se o torcedor afastou, é o mesmo torcedor que é o cliente também, que consome o patrocinador. O patrocinador que fez name rights, a Mondelez, o Bis, e você tem aí casa de aposta, caramba, esses caras, camisa, venda de camisa e tal, você tem que depender do torcedor ali consumindo. Se você mesmo, diretoria, time, afasta o seu torcedor, você deixa de ter uma marca valiosa. Então o Casares, ele tem que dar uma resposta assim urgente. Com o Belmonte já não demitido, mas completamente afastado, escanteado ali, o São Paulo já pensa nessa resposta e a imediata é a troca do técnico. O Crespo hoje, ele não está seguro no cargo, até pela falta de resultados. E depois o São Paulo, ele ainda acaba vendendo o mando de jogo. O último jogo do São Paulo no Brasileirão, o último jogo no Morumbi deve ser esse do Bahia, porque depois os jogos, os mandos de jogo já estão vendidos e o São Paulo deve mandar jogo lá na Vila Belmiro. É o São Paulo fazendo as dele. Só que o Casares, ele está querendo sim a vaga da Libertadores. E o que ele fez? Ele chega, vai lá pra Barra Funda, convoca uma reunião com os jogadores e fala, ó, o bicho, a grana, a premiação e o caramba, se for pra Libertadores vai ser maior. Essa é a notícia que chega pra gente. Então você vai acumulando aí informação. Gilbão, peraí. Então o Casares chegou, foi lá pra Barra Funda, não foi com o Belmonte. Isso mesmo. Ele quer dar uma resposta e foi com o tal de Carlo Magno, que deve ser o nosso próximo presidente. Belmonte então está fora. Acompanhou aqui a linha, né? O Crespo, se perder, deve cair. Renato Gaúcho está dando sopa no mercado. Tudo isso está acontecendo. Só que em paralelo a isso, e o bicho de coisa de Libertadores, se classificar para Libertadores, ganha um bicho maior, imagina a exigência de patrocinadores master e naming rights e tal. Imagina a cota de TV. Imagina quanto esses caras estão exigindo pro São Paulo classificar para Libertadores. Acho que o caldeirão tá fervendo
lá dentro de maneira quase nunca vista. Em contrapartida, surge hoje também uma informação de que o São Paulo está devendo dinheiro para os jogadores. Devendo não chegaria a ser o salário, mas é porque assim, o salário, imagina assim, ó, o cara ganha 700 mil reais. 200 mil é salário, 500 mil ali é direito de imagem. Então o salário tá pago. Só que o direito de imagem, que é o graúdo do salário do cara, esse não está pago. E aí o São Paulo estaria devendo já para alguns jogadores desde maio, mas o São Paulo deve mesmo dever por grande parte do elenco 2 meses. E isso aqui é uma coisa alarmante, né? Você olha no meu olho aqui agora, presta atenção aqui no meu olho que isso aqui é muito importante. Você fala assim, Juba, peraí, tá devendo dinheiro de imagem, tá devendo de salário, é grave? Eu diria, é grave. Só que não é de assustar os jogadores. O São Paulo, desde que o Casares assumiu, lembra que tinha lá atrás, na gestão Leco, estava devendo o salário dos jogadores? O salário, desde que o Belmonte veio falar e falou, não, os jogadores não me cobram. Sempre o São Paulo deveu. E sempre o São Paulo vai pagando o atrasado. Então os jogadores do elenco, eles podem estar fazendo o corpo mole por causa do salário atrasado? Até pode, mas não é o comum desses caras. O comum é o São Paulo sempre atrasar, mas o São Paulo acaba indo lá e acertando. O Júlio Casares, na última vez que apareceu, ele apareceu numa entrevista coletiva, que seria uma transparência da gestão dele para com o torcedor. Aí ele foi lá na Barra Funda e deu uma entrevista coletiva. Convocou a imprensa e respondeu as perguntas da imprensa. E lá ele fala de um superávit. Depois, dia seguinte, 2 dias depois, o São Paulo divulga um documento horroroso, uma folha sulfite ali, falando que, temos um superávit de tipo 20 milhões de reais e que a dívida total nós diminuímos em 50 milhões. Você fala, opa, tá num caminho legal aqui. A dívida total de 1 bilhão lá tem menos 50 milhões. O superávit do fluxo anual de caixa aqui é de menos 20. Pô, ficou legal pra caramba. Aumentou 20 milhões a mais, né, pro São Paulo e tal. E aí os jogadores que estão com o salário atrasado poderiam ter se incomodado com isso. Então o São Paulo, no momento que oferece uma grana para os caras classificarem para Libertadores da América, o que poderia ser uma coisa muito boa, o próprio São Paulo pode estar devendo direito de imagem aí e que os jogadores... então tá bom, então você vai realmente me mandar dinheiro? Por causa de classificação para Libertadores, pelo menos pague meu salário. Imagina você falar pro cara, eu vou te dar um dinheiro a mais aí se você fizer tal coisa. O cara, mas você vai falar o quê pra mim? Você tá me devendo? Você vai me pagar mais de onde? Se você já tá me devendo e não consegue me pagar. Fica mais ou menos por aí. O Casares, ele tá tão atrapalhado na gestão dele que agora a FIP de Cotia, lembra o FIP de Cotia? O que é o FIP de Cotia? É o lance da SAF de Cotia, que era do Evangelos Marinax. Depois disso, o Júlio Casares ele teria fechado com um fundo. Esse fundo vai colocar 250, vou arredondar, 250 milhões lá pro São Paulo, pra base. São Paulo pega um pouco desse dinheiro, coloca no bolso, pega o resto e vai investir na categoria de base. Tanto em infraestrutura como em contratação de jogadores e manutenção, né? Pagando os caras, pagando tudo. Aí o São Paulo tem o plano de contratar jogadores da base, pra base, semi-prontos no mercado. Pra isso ele precisa de grana, então ele pega essa grana do FIP de Cotia, coloca jogadores de valor ali no São Paulo, que estão semi-prontos para colocar profissional e conseguir fazer disso dinheiro. Conseguir comercializar esses talentos de jogadores aí. Só que o São Paulo, de Júlio Casares agora, ele na briga política, ele sai fora do plano FIP de Cotia. Então, a princípio, o que o São Paulo tinha era uma treta de Belmonte e Casares, porque o Belmonte não queria a FIP de Cotia e o Casares queria muito e não se conformava como é que alguém lá dentro não estava convencido de que era uma coisa muito boa. Aí o Belmonte cruzou o braço e falou, não vou e pode, me demitir. A informação que chegou pra mim é que o Belmonte foi passar a linha dele, ficou ali esperando a ligação do Casares a qualquer momento pro Casares o demiti-lo. O Casares nunca fez, nunca demitiu o Belmonte, mas agora ele aparecendo com o Carlos Magno, lá com o elenco, com a comissão técnica, falando com o Crespo, falando com os jogadores, já demonstra que o Belmonte está demitido, mas ainda ocupa o cargo, talvez porque o Casares não tenha coragem, não tenha peito de bater de frente com o Belmonte ali nos bastidores. Gente, é
um dos piores momentos da história do São Paulo. Vindo o Renato Gaúcho, ficando o Crespo, continua sendo um dos piores momentos da história do São Paulo. É claro que o Crespo ele comete erros graves às vezes, como esse lance do terceiro zagueiro contra a LDU quando já estava 2-0. O terceiro zagueiro contra o Mirassol segundo tempo quando já estava 2-0. Tudo isso vai levando o trabalho do Crespo a uma descredibilidade, né? Você fica desacreditando. Fala, porra, meu, o Reinaldo tá sambando na nossa cabeça aqui. Os caras estão destruindo. São Paulo não chutou uma bola no gol. Você volta pro segundo tempo e mantém o mesmo time, a mesma coisa que tava péssimo, continua péssimo e o técnico permite. Ontem, as trocas do Crespo, elas foram graves. Ele troca Marcos Antônio por Alisson. Ele troca Tapia e Luciano por Tapia e Lucas Moura por Luciano e Rigoni. 6 por meia dúzia. Ele troca lá o Mike pelo Mailton pelo Mike. Sabe, é tudo 6 por meia dúzia sempre. Aí o São Paulo perdendo, o Crespo foi questionado. E o Crespo, contra o Grêmio, ele tinha demonstrado uma total falta de vontade. Ele parecia que estava realmente falando como um ex-técnico, um cara que ia pegar o boné e ir embora a qualquer momento. O Crespo, na última coletiva contra o Grêmio, desânimo total. Contra o Mirassol, que foi até uma derrota mais pesada do que a do Grêmio, o Crespo ele já estava muito mais animado, falando em tom desafiador, falando em tom de tipo assim, pode acreditar, eu e os meus jogadores colocamos a gente para brigar por uma vaga de Libertadores, por que hoje desconfia do nosso talento? Da nossa capacidade, tipo assim, nós fomos os responsáveis por vocês, torcedores, acreditarem que era possível, e agora não dá mais, tá tudo errado. O Crespo fala de um ajuste mínimo que tem que fazer, ele fala em centímetro, é 1 centímetro que teria que dar certo, tá dando errado. Ele atribui a fase, que a fase é ruim hoje, mas se nós analisarmos direitinho o entorno de tudo que é notícia do São Paulo, lembrando do histórico de Casares quando aperta o calo pra ele, é comum que o presidente Júlio Casares demita técnico para não ter que dar uma satisfação da sua gestão tão horrorosa. Se nós pararmos para analisar a gestão de Júlio Casares diante do São Paulo, ela tem hoje um problema de contusão muito sério. O São Paulo é o time que mais tem contusões no Brasil. Então isso vem do departamento médico do Casares. Se os médicos erraram ou não, é uma incógnita, é tudo obscuro, é um suspense sempre e nós nunca sabemos o que esperar. O que nós sabemos é que tem jogadores se machucando em data FIFA, onde o São Paulo está parado, vão treinar e machucam e tal. Então é muito preocupante de ver. Enquanto o departamento médico, que é grosseiro com o São Paulo enquanto contusões, nós temos também um diretor de futebol desaparecido, que é o Belmonte. Nós temos um Carlo Magno agora que apareceu e surgiu do nada. Nós temos um Rui Costa desaparecido desde o jogo contra o Palmeiras. Nós temos um Muricy Ramalho que, se quiser ver o Muricy, é num podcast, é numa entrevista de algum amigo, algum cara influente da televisão de muito tempo. Não tem mais Muricy Ramalho dando ali um suporte pro torcedor. Quando nós olhamos pra cara de Luciano, Alisson, os líderes do elenco de São Paulo, enquanto não temos Caleri, não temos Lucas ainda jogando, não temos ninguém, é muito preocupante pensar que podem estar fazendo um corpo mole por conta de salários atrasados. Então o Casares, diante de todos esses problemas, somados a devendo salário, somado a Palmeiras e Flamengo num protagonismo tremendo e o São Paulo nem batendo de frente. Somado à vergonha que passamos com a arbitragem recentemente, trocar de técnico é um modus operandi muito comum de qualquer presidente, sobretudo do Casares. Então Crespo deve ser a próxima bola da vez aí, depois do jogo de sábado, se não ganhar do Bahia, e Renato Gaúcho é um dos favoritos para alguns torcedores que ficaram falando muito comigo sobre isso, e é realmente um dos caras que consegue trabalhar com veteranos no time e também é um dos caras que consegue trabalhar e tem experiência para reverter quadros críticos como é o do São Paulo hoje. É ou não é? O vídeo de hoje foi esse, eu espero que você tenha gostado, e se você gostou, chega nesse likeão aí, tamo junto, um abraço meus amigos, até a próxima, valeu!